exemplo 3 pede para calcular o campo elétrico devido a um fio condutor infinitamente longo com uma densidade de carga linear positiva lambda. Tá? Falar que um fio é infinitamente longo não é que de fato o fio seja infinito, mas quer dizer que ele é longo o suficiente em comparação com as distâncias que eu estou calculando o campo elétrico, por exemplo, que são distâncias pequenas em relação ao comprimento do fio. Então, por isso que a gente considera o fio como se fosse infinito, tá? Não é que ele seja infinito de fato. Aparentemente, o problema não me deu muitos dados, mas na verdade nós vamos deduzir a equação do campo elétrico relacionado com essa densidade de carga linear, lambda. E aí depois, quando vocês tiverem problemas numéricos, vocês podem utilizar a equação já deduzida nesse exemplo. Então, para eu calcular o campo elétrico de um fio condutor infinitamente longo, eu vou desenhar um fio com uma densidade de cargas positiva, lambda, né? Então, eu tenho uma distribuição de cargas positivas. Na verdade, esse meu fio é infinito aqui, ó, tá? E para eu contemplar a simetria das linhas de campo desse fio, vocês conseguem enxergar que as linhas de campo de um fio de cargas positivas, lembra que o campo sai da carga positiva? Eu vou ter um campo saindo da carga positiva, só que aqui eu não tenho uma visão tridimensional, né? Ele sai, se eu olhasse o fio aqui, ó, olhasse o fio de frente ou de costa, eu tenho uma distribuição de linhas parecidas com a da carga pontiforme, né? Eu tenho uma quantidade de linhas de campo saindo, mas na verdade elas fazem a volta em torno do fio. Se eu fizer essa visão lateral do fio, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, mas se eu olhasse o fio de frente ou de costa, eu veria uma distribuição de linhas de campo dessa forma, né? Divergindo, irradiando aqui do fio. Então, por causa dessa distribuição de linhas de campo, a simetria que contempla essa distribuição aqui de linhas, nessa seção aqui, nessa visão, seria um círculo, né? Mas como eu tenho o meu comprimento do fio a considerar, na verdade a simetria desse fio é uma simetria cilíndrica, tá? Como o meu fio é infinitamente longo, eu não vou ter como colocar um cilindro infinito. O meu cilindro é finito, tá? Eu vou dizer que ele tem um comprimento aqui H e um raio R, que é sempre a distância aqui, ó, onde eu quero calcular o meu campo elétrico, tá? Eu sei que o tamanho do cilindro não coincide com o tamanho do fio, mas quando eu fosse calcular o fluxo, olha o que ia acontecer. Se eu fosse lembrar da questão do primeiro exemplo, que eu dividi em 3 partes do cilindro, eu considerei o fluxo da parte lateral, da parte das extremidades, né, da direita e da extremidade esquerda. Lembram que eu dividi porque eu tinha 3 ângulos diferentes nessas 3 partes do cilindro? O que ia acontecer com as extremidades do meu cilindro, apesar de elas não estarem coincidindo aqui com a extremidade do fio? Olha como que as linhas de campo atravessam essa extremidade aqui, ó. Na verdade, elas não atravessam a área das extremidades do cilindro, né? Olha como é que é a distribuição de linhas de campo. Elas atravessam a superfície lateral do meu cilindro, mas não atravessam as extremidades do cilindro. Então, na verdade, esses termos aqui, ó, eles não contribuem para o meu cálculo de fluxo. Então, não tem problema que o meu cilindro seja mais curto que o meu fio, porque eu não tenho contribuição das extremidades do cilindro para o cálculo do fluxo e, consequentemente, do campo elétrico, tá?
Então, eu vou utilizar a lei de Gauss, na verdade, eu quero calcular o campo, né? E o meu campo, ele partindo pela lei de Gauss, ele é escrito, né, dentro dessa equação aqui, campo dA cosseno θ, isso é igual à carga envolvida, tá? A carga envolvida pela minha superfície gaussiana. Então, abrindo esses termos, antes de mais nada eu vou olhar o ângulo. Então, eu estou considerando só a minha superfície lateral, que é a única que contribui para o fluxo de fato, e o ângulo do campo com o vetor área da superfície lateral, olha aqui, ó. Essa aqui dá uma visão melhor, ó. Ó, a minha linha de campo e o meu vetor área. Conseguem ver que em qualquer situação aqui eu vou ter o cosseno de zero, o ângulo é 0 grau entre o vetor área e o campo elétrico, e o ângulo e o cosseno de zero é 1. Então, eu vou ficar com ε0, campo integral de dA igual à minha carga envolvida. Quem que é integral de dA? É a área, né? Vocês viram que essa integral, no fim, vira uma coisa simples. O que pode me complicar, na verdade, é a questão do ângulo. Essa integral de linha não costuma ser uma coisa complicada, tá? Mas quem que é a minha área, então? Olhando para minha figura aqui, ó. A área que eu estou considerando que tem contribuição aqui, né, para fluxo e para o meu campo elétrico, é somente a área lateral do meu cilindro. Quanto que é a área lateral do cilindro? Então, ó, se eu abrir o meu cilindro, isso aqui vira um retângulo. Esse comprimento aqui do retângulo, ó, se eu abrisse, ele ia virar um retângulo. Essa parte aqui tem o comprimento da circunferência. Quanto que vale o perímetro de uma circunferência? 2πr, né? Y0 campo, 2πr, né? A base vezes a altura. Aqui, se aqui é 2πr, aqui eu chamei de h. Então, aqui é 2πr e h. Se eu abrisse a área lateral do meu cilindro, eu caia num retângulo com essas dimensões. Isso aqui é a área lateral do meu cilindro. 2πr vezes h. A carga envolvida pelo meu cilindro aqui gaussiano, quanto que seria? Como eu não peguei a carga total, eu vou pegar essa carga em termos da densidade de carga, até porque foi o que o problema me forneceu. A densidade de carga é a carga, densidade linear, é a carga dividida pelo comprimento. Só que neste caso em particular, não é o comprimento do fio, e sim o comprimento do meu cilindro, já que eu envolvi só uma parte do meu fio, tá? Então, a minha carga envolvida aqui, ó, está para o comprimento do cilindro, assim como a carga total está para o comprimento total do fio, né? Considerando que isso aqui é uma densidade uniforme. Então, a minha carga envolvida vai ser lambda vezes H, que é esse termo aqui, ó, lambda vezes H. Então, H e H simplifica. Percebam que sumiu o H, que era o tamanho que eu defini para minha superfície gaussiana, que no meu caso aqui era o comprimento do cilindro. Ó, por mais que eu tenha colocado um cilindro finito de comprimento H, o termo H sumiu do meu cálculo e não vai influenciar no meu resultado. O campo elétrico, então, isolando aqui, fica passando para o outro lado, ó, eu tenho lambda e o resto passa tudo para o denominador. Tenho 2π ε0 e tenho um termo aqui de raio, tá? Então, essa é a fórmula do campo elétrico para essa distribuição aqui linear de cargas positiva lambda. Tá? Outra forma que pode aparecer nos livros, para ficar mais parecido com a lei de Coulomb, é ter assim, ó, o campo 4π ε0, e daí para eu ter um 4 aqui, eu teria que multiplicar por 2 lá em cima, né? Então, ficaria 2 lambda dividido pelo raio,
tá? É outra forma de escrever esse mesmo resultado.